Boa tarde, meus amigos. 2014 está aí, ano novo, vida nova, e agora que a gente tem de fato a oportunidade de pôr em prática todos os planos que a gente fez de vida melhor, de reconciliação, de amizade, de saúde, enfim. E para começar o programa Mais Saúde, desse primeiro sábado de 2014, eu quero aproveitar, inclusive, o fato de ser verão e o fato de muitas pessoas terem como planos, os planos da virada. Um desses planos ser de fazer exercício físico, fazer um regime, uma dieta, ter uma vida mais saudável. Nós vamos passar uma matéria que fez muito sucesso na época, que é um programa que nós fizemos com a Monize, educadora física, que dá várias dicas para vocês poderem se exercitar de forma segura. E um depoimento de uma vencedora, que é a Cristiane, que é paciente da ACOM, que foi paciente da ACOM e que tem uma história muito bonita voltada também para o esporte. Então, começando o programa Mais Saúde especial de verão e de começo de ano novo. Aqui ao estúdio hoje recebo Cristiane Peçanha. Ela é fonoaudióloga e é ex-paciente da ACOM, e hoje ela vai trazer uma história que eu tenho certeza que vai motivar você a sair um pouquinho, vamos dizer assim, daquele lugar comum, do lugar de aproveitar no pior, no melhor dos sentidos, aproveitar aquele momento de repouso, aproveitar para ficar para baixo. Não é bem por aí. Eu acho que é o momento de aí sim dar a volta por cima e fazer pelo menos parecido com o que a Cristiane vai trazer para a gente. Cristiane, boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa Mais Saúde. É um prazer sempre trazer pessoas assim, com esse astral, que eu acho que a pessoa que está em casa, o paciente que nos assiste e a população de forma geral, ela sempre se vê tocada com energia positiva. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Agradeço o convite para estar aqui dando esse meu depoimento, né? E eu fico muito feliz de poder estar passando um pouquinho da minha experiência com o câncer, com a atividade física, a minha vida mesmo. Certo. A Cristiane, ela é ex-paciente da ACOM. Posteriormente eu vou pedir para ela explicar um pouquinho a respeito da história dela, como que a ACOM, em qual momento a ACOM surgiu na vida dela. Mas você é fonoaudióloga, né, Cristiane? Eu sou fonoaudióloga, eu trabalho aqui em Divinópolis e também trabalho em Belo Horizonte. Sua residência mesmo é aqui em Divinópolis ou Belo Horizonte? Eu viajo, eu vivo em trânsito. A minha casa com meu marido é em Belo Horizonte, meus pais moram aqui, em Divinópolis. Que bacana. E você trabalha como fonoaudióloga há quanto tempo, mais ou menos? Você é mais voltada para... Porque tem as separações, igual aqui mesmo na ACOM nós temos a fonoaudióloga que atende reabilitação em caso de paciente que fez alguma cirurgia, que usa prótese, inclusive as laringes artificiais, né? Sim. Você optou por qual linha? Hoje eu atuo na área da geriatria, com pacientes idosos, pacientes portadores de doença de Alzheimer, Parkinson, com dificuldade de alimentação. Essa atuação é mais em Belo Horizonte. Aqui em Divinópolis eu trabalho no consultório na área de motricidade orofacial. Mas acaba que a fonoaudiologia pode abranger muitas áreas, né? Então a gente tem um campo bem vasto. Certo. E quando a gente fala da sua história, né, em relação à ACOM, como que começou? O que foi, assim, o que marcou para você, de repente, qual foi até reformulando a pergunta, qual foi o momento em que você precisou, né, e como foi essa descoberta dentro desse momento? Em 2010, fazendo os exames de rotina, eu estava com o casamento marcado para fevereiro de 2011, eu descobri um nódulo. Na mama eu tinha ficado noiva, eu ia ficar só 4 meses noiva. Então, eu fazendo os exames de rotina, descobri esse nódulo. E fui fazer ultrassom, mamografia e tudo, de fato, fechou o diagnóstico de câncer, tumor maligno. Um tumor muito pequenininho, com 3 milímetros, o tumor. Bem inicial. O nódulo, né? Aí eu fiz uma cirurgia, depois eu fiz a outra cirurgia para fazer o linfonodo sentinela, mas foi tranquilo, deu negativo. E aí eu comecei a fazer o meu tratamento com a doutora Angélica no Hospital do Câncer. Eu fiz quimioterapia, 4 sessões de químio no começo de 2011, fiz 33 sessões de radioterapia, adiei meu casamento, mas eu casei em julho, então eu iria casar em fevereiro, mudei o casamento para julho. E desde então eu venho fazendo esse acompanhamento com as meninas lá da oncologia. E aí depois que
tudo normalizou, né, que você fez a cirurgia, as sessões, aí teve a cerimônia do casamento, e aí desse momento em diante, porque eu imagino que mesmo durante o momento do tratamento, não parece ser o seu perfil de uma pessoa que se abateu com isso, você parece ter uma energia muito, muito positiva. Ao contrário de outras pessoas que às vezes ficam bastante debilitadas, culposas, né, da vida, por que isso está acontecendo? O que você fala para essas pessoas, qual que é a receita para que a pessoa possa passar por esse momento de uma maneira um pouco mais tranquila? Receita é difícil, né? Mas eu nunca, isso é meu. Eu sempre tive um astral muito bom. Eu ia fazer cirurgia, eu brincava que eu ia de óculos para eu enxergar os médicos, para ver todo mundo. Eu ia fazer quimioterapia, eu ia maquiada, com batom. Eu não ia de qualquer jeito fazer quimioterapia. Eu falava, não, tô indo tomar uma quimioterapia. E eu sentava, tomava quimioterapia, voltava para casa, ia ao supermercado com minha mãe, com meu pai. E tive uma vida normal. Então eu acho que a gente tem que ter energia positiva, entendeu? A gente não pode desanimar. O câncer é uma doença que num primeiro momento você pensa em morte. Você não pensa em vida, né? Você assusta. Ainda mais com casamento marcado, festa, vestido. Como que vai? Como que faz? Paro tudo? De jeito nenhum. Eu entrei num processo de luto, eu sofri, eu chorei, levantei minha cabeça e falei, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que me organizar para começar o tratamento. E assim foi feito. Com essa energia, tentei trabalhar, só que no começo eu tive um pouquinho de indisposição, que é normal, né? Mas eu consegui superar isso. E o meu tratamento foi, dentro do possível, no alto astral. Certo. E aí, complementando, né, a gente fala muito a questão do esporte, da qualidade de vida que ele traz, né, a melhoria da energia física, de todos os sentidos, como que é bom. Recentemente teve a corrida da Farmax, né, em parceria com a Com, e você correu, né, você participou, ganhou medalha, inclusive ela falou que ia comprar uma sacolinha, arrumar alguma coisa para começar a colecionar as medalhas desse processo, mas eu estava até brincando com você, né, Cristiane? Brincadeira saudável, claro, mas de construir realmente um local para colocar cada conquista, né? Cada troféu, cada conquista, porque esse movimento é muito bom, a gente vê que foi um esforço, né? E como aquilo traz resultados positivos para a gente. Mas antes de qualquer coisa, explica para a gente onde surgiu a corrida, o exercício físico e o que isso muda em sua vida. Eu faço atividade física há muito tempo, quando eu descobri meu colesterol alto, por volta de 1998. E desde então eu sempre malhei muito, sempre fiz atividade aeróbica na academia. Por volta de 2009 eu comecei a correr. Vamos correr, mas na academia, fazendo corridas leves. Só que como eu fui melhorando, eu fui me superando, eu acabei me machucando. Aí no final do ano passado eu tive um problema no quadril, tive que ficar afastada de novembro até mais ou menos uns 2 meses atrás. E agora eu estou voltando a correr. Então a corrida da Farmax foi muito boa para mim, porque foi a primeira corrida, né? E eu senti uma energia muito legal, é um local em que você está lidando com saúde, as pessoas ali, mesmo as pessoas mais idosas, as pessoas mais lentas, eu cheguei nos finalzinhos, cheguei lá quase que com as últimas pessoas, mas eu consegui superar e chegar no final da prova, e o que foi melhor, sem dor nenhuma no quadril, sem dor nas articulações, que a gente vai, e isso me deixa muito feliz e cada vez mais motivada a continuar correndo. Então daqui uns anos eu vou ter um quadrinho lá com um tanto de medalha. É porque a gente fala em relação à dor, né, e tudo, ela passou por esse processo e vem fazendo uma reabilitação, né, Cristiane? De academia, né, com acompanhamento. Eu tenho, para melhorar essa questão das minhas articulações, principalmente do quadril, que foi a lesão mais recente, eu faço o fortalecimento muscular na academia e faço com a fisioterapia também, eu faço um atendimento mais personalizado, que é o Pilates, para conseguir melhorar isso, e foi o que me ajudou a voltar a correr. A minha fisioterapeuta quase fica louca, porque ela fala, ai meu Deus, não posso te dar muita linha, porque senão você sai correndo e voa. Realmente, e o exercício físico de forma em geral, né, o Pilates, a gente inclusive, existem clínicas, né, aqui em Divinópolis que trabalham com isso, a nossa própria fisioterapeuta
A Carolina, ela já deu referências muito positivas, né, com relação ao Pilates e aos benefícios que traz, né, a vida, não só para o físico, mas também para a mente e para tudo. Eu acho que toda forma de exercício ela é válida, né, mas ela é válida de acordo com o que você falou também, com acompanhamento, porque você correr para ter alguma lesão, né, sofrer algum tipo de machucado, qualquer coisa do tipo, não é o interessante, né? É importante você correr, até inclusive, recentemente nós também recebemos um médico, o Dr. Igor, que falou um pouco a respeito do exercício físico, né? E falando da importância de começar, mas começar bem. Procurar um médico, né, acompanhar, ver como estão os exames, como está o coração, ver como está a articulação, né? Fazer o exercício correto. Resumindo, eu acho que é isso. E a corrida, a caminhada, e quando você vê o benefício que isso traz, acho que vale a pena investir, né? Eu acho que essa é a principal dica. Você, por mais que no começo tenha que fazer alguma, vamos dizer assim, que tenha que ter um acompanhamento, que não é só começar do nada, eu acho que depois que você começa e está ali praticando, acho que deve ser um reconhecimento, né, fantástico. Inclusive no seu caso, que agora vai começar a colecionar as medalhas, troféus, né? Isso é verdadeiro, a gente não tem como negar isso, a importância da atividade física em qualquer patologia, né? Eu brinco que eu falo que eu vou chegar na minha velhice, ou a gente está aí no processo, né, com uma melhor qualidade de vida, que é o que a gente busca, né? Se eu vou viver 10, 20, 30 anos, não sei, mas que eu procuro trabalhar hoje para eu ter uma melhor qualidade de vida. É aquela história do plantar, né? Que amanhã a gente vai colher. Então, começar agora para ter um amanhã melhor. Cristiane, muito bacana a nossa conversa. Antes da gente encerrar, queria que você fizesse, né, um apelo, uma consideração, deixasse uma mensagem de otimismo, né? Que, enfim, ficasse à vontade para fazer suas considerações finais, já que nosso tempo é um pouquinho corrido, mas o bate-papo, se deixar, ele se estende por muito tempo. Fique à vontade. Eu agradeço, Paulo, mais uma vez. E a minha mensagem é de otimismo mesmo. O câncer é uma doença que, no primeiro momento, a gente pensa em morte, mas a gente tem a superação. E não é isso, é vida. E a gente consegue, sim, superar, principalmente com uma boa qualidade de vida, atividade física, uma boa alimentação. Isso faz com que a gente consiga superar qualquer doença, não só o câncer, qualquer enfermidade. Seja do corpo ou da alma, que a gente também tem que cuidar da alma, né? Com certeza, é fundamental também, né? Exatamente. Cristiane, muito obrigado. Eu que agradeço. E assim a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem muito mais coisas para você. Não saia daí que é rapidinho. Mais saúde contra o câncer pela vida. A Acon construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá, nós somos o Patufu e somos parceiros da Acon na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Quando a Acon chamar, deixe seu coração atender. Momento Mais Saúde Acon. Você sabia que uma alimentação saudável pode reduzir as chances de câncer em pelo menos 40%? Coma mais frutas, legumes, verduras, cereais e menos alimentos gordurosos, salgados e enlatados. E carne vermelha com moderação. Momento Mais Saúde Acon. Contra o câncer pela vida. Olá, boa tarde. Estamos de volta do nosso intervalo. E para complementar, para falar um pouquinho mais a respeito desse tema do programa de hoje, que é qualidade de vida, que é saúde e que são os benefícios que o exercício físico podem trazer à sua vida de forma em geral, eu recebo aqui no estúdio agora a Monize Mendes. Ela é educadora física aqui em Divinópolis. Monize, seja muito bem-vinda. Obrigada. Programa Mais Saúde. E para quem está em casa, Monize, quais são os cuidados básicos para a pessoa poder começar um exercício? Bom, primeiramente, boa tarde, né, ao público. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Primeiramente, é fundamental que a pessoa passe por um médico, né, para poder checar a saúde, ver se está tudo em dia, os exames, a parte de coração, né, para ver se está tudo ok. E os médicos liberando, o atleta já pode, o aluno, né, no caso, já pode iniciar os seus exercícios físicos.
Ele entrando numa academia, ele vai passar por uma avaliação física, primeiramente, onde a gente vai coletar os objetivos da pessoa, né, toda a anamnese com a pessoa, para a gente poder dar o pontapé inicial. Certo, é engraçado você chamando, né? É até bem desafiador, que ela falou o atleta, né, o aluno, porque eu acho que muita gente investe profissionalmente, Sim, né, né, que quer fazer realmente por performance, exatamente. Né? Mas tem o famoso atleta do final de semana. Eu, por exemplo, né, sou uma pessoa que final de semana eu faço algum exercício, durante a semana praticamente não. Às vezes até uma caminhada, né? Mas é positivo, ainda que seja somente final de semana, um exercício físico, ou é ideal a pessoa, o atleta, né, eu adorei essa palavra, é ideal o atleta ter um pouco mais de regularidade? Olha, a gente fica muito preocupado com esses atletas, né, de finais de semana. Porque geralmente a pessoa se submete a um esforço muito grande, né, no momento daquele exercício, vamos dizer especificamente do futebol, da partida de futebol de final de semana, né? E muitas vezes a pessoa não está com a saúde de acordo. Então, submete-se a esforços muito grandes, sem uma avaliação de um profissional, né? O que não pode trazer benefícios para essa pessoa. O interessante é que ela mantenha, sim, uma regularidade e que ela faça todo esse exercício com um acompanhamento, né? E ainda que a pessoa seja do tipo teimosa, né? Vamos dizer assim, ela quer praticar algum exercício porque ela acha, eu imagino que seja melhor fazer alguma coisa, ainda que leve, do que nada. É melhor fazer uma caminhada de leve, ou um exercício em piscina, mas bem mais moderado, do que já partir direto para o futebol, um exercício pesado, com certeza. A pessoa vai passar de sedentário a praticante de atividade física. Então, ela não pode querer dar um salto muito grande de uma vez. Então, é importante que ela passe mesmo por essa fase de adaptação. O corpo precisa dessa fase de adaptação. E o interessante seria que ele conversasse com um profissional da área mesmo, né? Para essa pessoa orientá-lo de forma correta a como começar. Mas aí seria bem interessante que a pessoa começasse de forma moderada, com uma caminhada, né? Passou a ser fácil, vamos intensificando aos poucos os exercícios. Inclusive, né, mais uma vez entrando na brincadeira do atleta, a Cristiane, que nós conversamos agora no primeiro bloco do programa Mais Saúde, ela é uma história real disso. Ela começou por causa de um problema de colesterol, né, e começou a fazer exercício, e ela tem esse perfil de se desafiar, né, conversando com ela, inclusive, antes de começar o programa, e a gente percebe claramente isso. E chegou a um ponto em que ela teve uma lesão, né, ela teve uma bursite por ter excedido, né, realmente a quantidade e a intensidade dos exercícios físicos. Até quando a pessoa pode encarar um cansaço excessivo como um momento de exceder, né? Eu estou me superando, ou aquilo realmente é motivo para se preocupar? Olha, existe aí essa preocupação, né? Muitas pessoas, às vezes, por uma simples dor articular, né? Pensam, não, é tranquilo, eu consigo, e isso vai se tornando um constante na vida da pessoa. Aquilo passa a se tornar crônico. Então, aí que está o grande problema, né? Dos excessos, né? A pessoa tem que saber dosar, a pessoa tem que saber o limite do corpo dela. Né? Ela não vai além daquilo que ela pode, que o corpo humano pode, né? E isso é muito individual. Isso aí não tem como eu colocar para você o seu limite, né? Sendo que eu não te conheço, sendo que eu não sei até onde você pode ir. Então, isso realmente é muito individual e a pessoa tem que se preocupar com aquelas pequenas alterações que começam a surgir no dia a dia. Peraí, hoje eu estou cansado? Será que foi por causa do excesso? Ou será que é um processo normal? Então, isso é muito individual, a pessoa tem que saber dosar. E sentiu qualquer coisa, qualquer problema articular, qualquer cansaço que não é normal, para imediatamente o exercício e procure uma ajuda. Não é interessante que a pessoa vá forçando, porque aquilo pode se tornar um problema maior, como foi o caso da Cristiane, que ela teve que interromper, né? Passar por todo o processo de fisioterapia e agora que ela está retomando o treinamento dela. É interessante a gente falar disso, Monize, porque até na prevenção do câncer a gente fala muito, né, no dito popular, a gente bate muito nessa tecla de que qualquer coisa que você percebeu, né, dentro da prevenção, percebeu uma mancha, uma ferida que não cicatriza,
qualquer coisa que não é normal ao corpo, né, que você se conhece, né, cada pessoa se conhece. Então, qualquer coisa que você percebeu de diferente, opa, vamos procurar ajuda. Sinal de não alerta, é desesperar, né? mas é um sinal de alerta, né? Preciso procurar saber o que é isso, investigar. E o mesmo vale, então, pelo que que a gente está conversando, o mesmo vale para o exercício físico. Sim. Qualquer alteração que você perceba, né, uma dor que não estava, que vem piorando, ou um cansaço que está um pouco anormal, o aconselhável, então, além de parar, é procurar uma ajuda para repetir. Exatamente, para poder checar. Pode ser que seja uma simples dor momentânea, mas pode ser que algum quadro mais grave esteja piorando, né? Então, para que não haja essa piora, vamos interromper, né? Procurar uma orientação profissional para poder investigar aquilo ali, né? De forma mais precisa. A Cristiane optou pela corrida, a caminhada, né? A gente pode falar em faixas etárias e quais exercícios são mais indicados, por exemplo, para o jovem, porque tem muito adolescente. Eu, por exemplo, eu nunca tive continuidade, eu nunca dei continuidade em musculação, academia, mas eu sempre fiz. Passo um pouquinho e eu paro. Mas desde jovem, desde 12, 13 anos eu já fazia musculação. E eu acho que é o perfil do jovem mesmo, nessa idade, adolescente, ele quer ficar com o corpo, né, definido, aquela coisa toda. E às vezes eles pecam no exagero, né, de lesionar alguma coisa. Mas, né, considerando isso, que o jovem opta muito pela musculação, meia-idade, adulto, a terceira idade, por exemplo, com a hidroginástica, alguma coisa na água para não ter muito esforço. A gente pode falar em exercícios indicados ou mais frequentes por faixas etárias? A gente pode falar, vamos dizer assim, crianças, por exemplo, né, que estão aí no auge vamos dizer assim, com os hormônios aí, né, não cansa para nada. É interessante para essa faixa etária que se procure atividades que vão fazer com que a criança desenvolva determinadas habilidades, por exemplo, coordenação motora, lateralidade, diferenciar direita e esquerda, né? Então é interessante que a criança procure atividades que vão proporcionar isso para ela. Por exemplo, um futebol, né, uma natação, que são coisas prazerosas para essa faixa etária. O adolescente, né, a gente já vê eles aí com um culto maior com o físico, né? A preocupação com o sobrepeso ou a preocupação com o baixo peso, né? Então todos eles estão querendo entrar aí, vamos dizer assim, no corpo perfeito. Aí onde começam a procurar as academias. É recomendado? Sim, com orientação. Tudo dentro da sua faixa etária, tudo limite, proposto, né, para você, de acordo com o seu porte físico, de acordo com a sua idade, né? De acordo com o seu objetivo, entendeu? Eu falo muito que a pessoa tem que fazer aquilo que ela sente prazer, né? Se eu sinto prazer em dançar, então eu vou procurar uma dança. Eu sinto prazer em jogar futebol, eu vou procurar uma escolinha de futebol, eu vou praticar o meu futebol. Não tem coisa pior do que você fazer alguma coisa por obrigação. Nossa, realmente. Né? E falando em atividade física, em qualidade de vida, a gente não pode esquecer do prazer, que é fundamental, né? Então faça aquilo que você gosta, procure fazer aquilo com vontade, porque aquilo vai te trazer um retorno muito melhor se for prazeroso, né? E só finalizando aí com a questão da terceira idade, geralmente eles procuram exercícios mais brandos, né? Mais alongamentos, leves, né? Umas aulas mais tranquilas, Pilates, uma hidroginástica, o Pilates, né? Tá, vamos dizer assim, no auge agora, né? O Pilates, não tem nenhuma contraindicação. Todos esses aqui que eu dei exemplo são para qualquer faixa etária, de recém-nascido até a terceira idade. Então, resumindo, faça aquilo que você tenha prazer, que é aquilo que você goste, né? Se gosta da sua caminhada, mantenha-se na sua caminhada. No caso da Cristiane, que optou pela corrida, fez com prazer, gosta daquilo que faz, né? A gente tem que procurar fazer aquilo que a gente gosta mesmo. E com certeza, fazendo aquilo que gosta, o resultado não tem como não ser positivo, né, Aparece e a gente faz muito bem feito, né? Aquilo que a gente gosta, a gente faz bem feito. Exatamente. Né? Importante, então, fica a dica, é não ficar sem fazer nada. O importante é não ficar parado. Moniz, muito obrigado pela participação no programa Mais Saúde. Quero deixar as portas aqui abertas para a gente falar, porque é um tema muito interessante, né? Tem muita coisa para ser dito. Esclarecedor e importante, porque, né, a gente não pode se abrir a um exercício físico, né, a uma atividade sem cuidado, sem informação, principalmente sem informação. Certo. Então, deixar realmente aqui as portas abertas
para você participar conosco mais uma vez e a gente falar certamente de muitos temas que vão surgindo ao longo desse tempo. Nós temos muita coisa para ser dita e eu agradeço o convite. Bom, e assim a gente vai chegando ao final de mais um programa, dizendo que esse é apenas o primeiro programa desse ano novo de 2014. Espero ter você, a sua companhia, aqui conosco, né, sempre durante esse ano, e que a gente possa receber sugestões, temas, inclusive, que vocês quiserem assistir aqui no programa. Vocês podem entrar em contato conosco, né, pelo e-mail ou telefone, que a gente com certeza, com muito carinho, vai produzir. Então, feliz ano novo, um grande abraço, a gente se encontra então ao longo desse ano de 2014. Até lá!